Olá para todos, está no ar o nosso Diário em Cena e hoje temos uma grande dica com o ator André Matos, um espetáculo que chega aqui na região do Grande ABC. Tudo bem, André? Tudo lindo, Mariana. Graças a Deus é um prazer muito grande estar aqui no Diário em Cena do Diário do Grande ABC. Muito obrigado por nos receber. O prazer é todo nosso. André, vamos falar então sobre Minha Futura Ex. Eu Isso. acompanhei um pouquinho aí a divulgação, o espetáculo já está em cena aqui como no Diário em Cena. Queria começar a falar um pouquinho sobre essa história, né? Me chamou a atenção ali, um casal que busca o divórcio, mas se reencontram após muito tempo. Conta um pouquinho pra gente sobre essa história. Bem, na verdade, eu não gostaria de dar muito spoilers, mas a comédia é maravilhosa. Ela fala da necessidade que nós temos cada vez maior de nos escutarmos uns aos outros. Você sabe que a escuta não tem e não tem muito a ver com o sentido da audição, né? O sentido da audição é involuntário, agora a escuta a gente faz com o coração. E o que acontece com esse casal é que depois de atravessados alguns anos nesse casamento, eles decidem se divorciar. E quando estão no prédio, se encaminhando dentro de um elevador para assinar o divórcio, esse elevador para, acaba a luz, acaba a energia e eles se veem presos dentro desse elevador. E aí começa uma grande comédia maravilhosa. As pessoas riem do início ao fim porque se veem, se identificam. Você sabe que o teatro, ele é imprescindível e ele funciona na medida em que ele traz uma reflexão à sua sociedade. Então, aquelas pessoas que assistem ao teatro vão se divertir porque vão se identificar. Porque quais são os casais que não brigam, né? Quais são os casais que não se amam, que não se beijam, que não fazem amor e que não vêm dentro de um relacionamento, principalmente um relacionamento longo, duradouro, brigas e desentendimentos e, ao mesmo tempo, vem a possibilidade que esse que é o grande barato de estarem juntos, né? Porque relacionamento é uma parceria. Nós estamos aqui nessa breve passagem material, né? Para essa evolução espiritual, para nos relacionarmos através da nossa matéria. E a comédia fala disso, é uma comédia maravilhosa. Eu e Bianca Rinaldi, a maravilhosa Bianca Rinaldi, que vocês conhecem muito da televisão, nossa escrava Isaura, né? Depois de Lucélia Santos, Bianca Rinaldi foi a escrava Isaura, uma atriz talentosíssima, profissionalérrima, uma mulher incrível. E nós fazemos esse casal que se reencontra a caminho da assinatura do divórcio e ali começa uma DR, uma discussão de relação. E percebem o quanto eles ainda se amam, mas aí eu não posso contar o fim, porque o fim é inusitado, o fim é inesperado. Só indo ao teatro mesmo para vocês assistirem e terem essa surpresa do fim dessa comédia. O que eu posso dizer para vocês, vocês vão ter imagens aí que a gente vai colocar também um pouco no ar, mas o público se diverte do início ao fim, a gargalhada do início ao fim. Eu posso garantir um divertimento muito inteligente e que também, né, parafraseando Bertolt Brecht, o alemão teórico, diretor, dramaturgo, que dizia: se você sair do teatro da mesma forma que você entrou, você não foi ao teatro. Então, a nossa expectativa é que as pessoas, através do humor, através da alegria, através do riso, saiam do teatro repensando a sua condição humana, a sua sociedade, os seus relacionamentos e mais capazes de amar a todos. Porque o grande barato dessa vida é o amor, é a alegria e o humor cura, o humor salva. Com toda certeza. André, você comentou uma coisa que me chama atenção e chama a atenção de todo mundo, que são relacionamentos, né? Sim. Embora ali é um casal, um relacionamento amoroso, mas a gente convive ali todos os dias com as pessoas. DR, né? DR nem sempre vem de um casal, a gente precisa desses momentos Sim, também, claro. mas vem nesse tom de comédia, mas também traz uma lição. Eu não vou te pedir para falar qual que é a lição pra gente não dar aqui um grande spoiler, mas comentando também, levando para esse sentido de o ser humano busca ali uma evolução. Você acredita que o público sai dali também com uma grande lição em relação a relacionamentos, ao lidar ali com o outro, com o próximo, com quem a gente convive?
Eu acho que a grande função nossa enquanto artista, volto a dizer, citando Brecht novamente, é levar as pessoas à reflexão. Cada um vai refletir da forma que achar melhor, que mais lhe convier, a partir daquilo que ele assistiu. Quando você senta no Museu do Louvre ou em qualquer museu e você senta diante de uma obra de arte, você está ali sentado naquele banquinho, existem pessoas de diversas origens, de diversas nacionalidades, mas que ao observar aquela obra de arte, de alguma forma ele se transforma, né? Ele pensa a sua condição humana. Então isso é que é importante. Nós não fazemos o teatro para que a pessoa reflita isso ou aquilo, mas sim que ela reflita, que ela saia dali refletindo. E nada melhor nem do que você partir do humor para fazer isso. Uma maneira leve, né? A maneira leve, hoje em dia a vida está tão pesada aí por diversas questões econômicas, políticas, culturais, né? O planeta está tão polarizado e aí você entra com humor. Você entra com humor porque o humor salva. O humor cura, o humor é o melhor remédio, a arte é a verdadeira ciência. Né? A arte não é lazer nem entretenimento, não, somente. A arte é uma necessidade humana básica. Esse combo, né, que o ser humano precisa. André, conta pra gente um pouco como que foi a questão da produção, a questão ali para montar a peça que já estreou, né? Agora ela chega aqui na região do Grande ABC, mas já tem um público considerável que assistiu. Qual foi essa percepção do público também? Como eu já falei aqui, o público se diverte muito, é gargalhada do início ao fim. Nós temos aí depoimentos incríveis de pessoas que se identificam e digam, meu Deus, o meu casamento foi igualzinho ao de vocês. Né? Quando termina o espetáculo, já terminamos o espetáculo, quando abrimos a cortina, havia um casal se beijando e eu dizia, meu Deus, que maravilha terminar um espetáculo e ver um casal se beijando. Ela virou para mim e disse, ele não me beija há 2 anos, veio me beijar hoje. Ou seja, isso é maravilhoso, porque através do teatro as pessoas voltam a se amar mais, a se tocar, a se beijar mais. E é uma comédia, isso é uma comédia que a gente já está fazendo há mais de 1 ano esse espetáculo e é um sucesso em todo lugar que a gente vai, casas cheias, inclusive comprem já o seu ingresso na Bilheteria Express ou então se informem. Nós temos uma produtora local aqui incrível, que é a Maria Damasceno, uma coisa de louca. Uma figura maravilhosa, vocês podem procurar ela também na Secretaria de Cultura de São Caetano, enfim. Nós temos o apoio da Secretaria de Cultura de São Caetano, Teatro Santos Dumont. No dia 10 de maio, você está convidado a vir se divertir com a gente e, principalmente, aproveitar um pouco mais a vida, se divertir, dar boas risadas. A produção é minha e da Bianca Rinaldi, como eu já disse, uma atriz maravilhosa. A direção do espetáculo é minha. Então, é tudo em família. Nós somos uma grande família que viajamos juntos, felizes e alegres, porque fazemos o que amamos. Você sabe, desculpa, que amador, as pessoas às vezes usam a palavra, na maioria das vezes, a palavra amador no sentido pejorativo. E não. Amador é aquele que ama o que faz. Então eu posso garantir a vocês que eu e Bianca amamos muito o que nós fazemos e que nós vamos trazer para vocês o melhor espetáculo das nossas vidas. Sem dúvida, são 2 grandes atores ali em palco, né? Você e a Bianca, acompanho muito a carreira dos dois. Eu queria saber de você, dessa parceria, mas fora ali da questão, a Bianca é uma grande atriz, você é um grande ator, como que contribui ali para ter um grande relacionamento e conseguir, de fato, fazer um espetáculo ali com muito sucesso? Olha, teatro é um lugar em que você faz grandes amigos. Eu já casei 3 vezes no teatro. Minhas filhas são atrizes. Então eu tenho uma relação com Bianca, com o marido de Bianca, com a família de Bianca, muito incrível, muito maravilhosa. Então isso traz uma cumplicidade muito grande, né, em cena. A gente só deve fazer arte entre amigos, pessoas que a gente ama. E algumas vezes isso não é possível, não faz mal, tudo bem. Mas quando a gente está no teatro, que é o lugar do ator,
né? A arte da essência do meu artista está no teatro. Eu nasci no teatro, meus pais foram atores, meus pais foram fundadores, junto com Maria Clara Machado, fizeram parte do grupo fundador do Teatro O Tablado, no Rio de Janeiro, que é uma escola de teatro muito importante, na qual eu sou diretor e professor dessa escola. Eu dou aula de teatro há 40 anos, eu estou com 63 anos e, como eu digo, eu amo muito o que eu faço. Então, eu e Bianca temos um relacionamento muito incrível, fora e dentro de cena. E diz que em teatro, quando a coxia é boa, o teatro é bom. E nós temos uma coxia muito legal, muito maravilhosa. E esse espetáculo é isso, é um espetáculo de autoria da Lina Ostrovsky, que é uma autora maravilhosa. Então é uma comédia que vocês podem ter certeza que vocês vão se divertir muito, que vocês vão dar boas risadas. Estaremos, volto a dizer, aqui no Diário do Grande ABC, em todas as mídias no entorno do Diário do Grande ABC, vocês vão poder acompanhar. É um apoiador que nós temos maravilhoso também, uma parceria que a gente faz com o Diário do Grande ABC. Vamos também distribuir ingressos gratuitos, então vocês busquem informar-se aí no Diário do Grande ABC, aqui no podcast, com a Mariana, com o Rafael, enfim, com essa turma maravilhosa dessa casa que tanto maravilhosamente nos recebe hoje. Com certeza, aproveito para reforçar que logo menos vocês terão notícias aqui, novidades sobre um sorteio para quem quer acompanhar esse grande espetáculo lá no Teatro Santos Dumont, na cidade de São Caetano, através aqui do nosso portal dgabc.com.br e também das nossas redes sociais. Espetáculo maravilhoso, hein? Em breve também teremos um outro espetáculo, né? Que é o Dedé Show. Dedé Show é um monólogo que eu faço. Também vamos fazer aqui em São Caetano, provavelmente em julho ou final de junho, né? Nós estamos estudando a melhor data, porque eu estou filmando agora. Aliás, eu queria aproveitar para dizer que na terça-feira agora, às 10h20 da noite, no Multishow, eu estou estreando o humorístico Tô de Graça, que é um humorístico maravilhoso, que eu faço parte do elenco com Rodrigo Santana, o Tô de Graça. Então, nessa próxima terça-feira, agora dia 29, às 10h30, no Multishow, depois na grade da TV Globo, estaremos aí com o Tô de Graça. Então, é isso, o Dedé Show é um monólogo que eu faço, onde eu trago os personagens que eu fiz, que são emblemáticos da televisão. Seu Fininho, da Escolinha do Professor Raimundo, meu querido, eu te amo. O deputado Fortunato, de Tropa de Elite 2. Governador, a coisa vai feder. E digo feder com todos os que tem aquela dancinha. Enfim, todos esses personagens, o Pachola, dos Mutantes, o Padilha, de Alindo, de Prova de Amor. Enfim, é uma vida de quase... São 40 anos que eu trabalho. É uma homenagem à sua profissionalmente. carreira. É uma homenagem à minha carreira, à minha história de vida. Então, é um espetáculo de comédia também maravilhoso, em que a gente reflete sobre a nossa condição humana, sobre a arte e sobre também uma coisa que é muito interessante, que é qual é o humor que a gente deve fazer hoje em dia, né? Existe aí uma questão muito grande em torno do politicamente correto, né? O que é politicamente correto? Politicamente Sim, como correto. Que você vê essa situação? Politicamente correto é correto? É correto, claro. Politicamente correto é correto. Mas é difícil, porque às vezes eu falo uma coisa na minha casa e minha filha diz assim: pai, você não pode falar isso não, hein? E ela está certa. Ela está certa. E eu digo: mas filha, eu falo isso há tanto tempo, não falo por mal. É uma coisa que está minha, eu falo isso, mas é em tom de brincadeira. Eu acho que está havendo um desequilíbrio de gerações. Eu acho que nós temos que harmonizar as gerações sem demonizar o tempo. Aí a minha filha vira para mim e diz: não, pai, isso não é desequilíbrio de gerações. Isso é um problema estrutural, racista e homofóbico da nossa cultura, do nosso povo e da nossa gente. Entendeu? E como que você lida hoje com essas diferenças? E eu falo isso no teatro, e quando eu falo isso no teatro, a plateia entra num silêncio sepulcral. Porque qual é o humor? De que forma a gente faz humor hoje em dia?
né? Qual é o bom humor hoje em dia? Ariano Suassuna dizia o seguinte, fazendo uma referência a Freud, Sigmund Freud, né, o psicanalista, que dizia o seguinte, que o cômico deve ser o obsceno embutido no simbólico. O bom cômico deve ser o obsceno embutido no simbólico. Freud dizia isso e Ariano Suassuna, contava uma história que ilustra muito bem isso, uma história muito brasileira, muito nordestina. Diz que havia em Campina Grande uma feira, onde ali havia um profeta que vivia ganhando a vida, profetizando a vida dos outros. E um dia na feira chegou um cabra lá e disse assim, rapaz, você é um charlatão, é mentira, você não profetiza a vida de ninguém, você é um mentiroso que fica engabelando as pessoas, ganhando dinheiro às custas da crença dos outros. E o profeta disse, não, eu sou profeta, eu consigo profetizar a vida dos outros. E o cabra disse, é mentira, você é um safado. Aí vira-se o profeta para ele e diz assim, se eu disser para você agora, onde seu pai se encontra agora, você acredita? O cara disse, rapaz, se você disser para mim onde é que meu pai está agora, sem me conhecer, sem nunca ter me visto, eu acredito em você. O profeta se concentrou e disse, seu pai está tomando uma cerveja num boteco lá em Campina Grande. Aí o cara disse, agora você se ferrou, amigo. Eu deixei você falar de propósito só para te pegar. O meu pai morreu há mais de 12 anos. O profeta disse, quem morreu foi o marido de sua mãe. Seu pai mesmo está tomando a cerveja lá em Campina Grande. Você está entendendo? Então esse é o Ariano Suassuna. O bom humor é isso, é você brincar com o obsceno embutido no simbólico. É uma jogada de inteligência maravilhosa. Eu acho que esse é o bom humor que deve ser feito hoje em dia. Porque, você sabe, Chico Anísio dizia, meu grande mestre Chico Anísio, meu padrinho, dizia que o humor é a tragédia de ontem. O humor brinca com o trágico, né? A gente faz piada de coisas que já aconteceram. Uma maneira de lidar com a vida ali. É uma maneira de lidar com a vida maravilhosa, porque é como se a gente, como se fala no popular, levar a vida na flauta, você está entendendo? Aconteceu uma coisa ruim, brinca, faz piada, traz na leveza. Está entendendo? Esse é o grande humor. É assim que eu vejo o humor. Como Ariano, como Freud, como Chico Anísio. A melhor dica, né, é essa leveza. Claro. Você comentou alguns personagens, assim, emblemáticos que vêm pro Dedé Show. Pessoalmente falando, qual que você acredita que mais chama a atenção do público e qual que você mais gosta de fazer? Depende das gerações. As gerações mais velhas me veem muito do Rei Dom João VI, que eu fiz numa minissérie chamada Quinto dos Infernos, que eu fazia meu filhote Pedrinho, meu filhote que comia muitos franguinhos e tudo. Então a geração mais antiga me vê do Dom João VI, me vê do Seu Fininho, da Escolinha do Professor Raimundo, os mais modernos do filme Tropa de Elite 2, que eu fiz o Deputado Fortunato, da dancinha, todo mundo me pede, faz a dancinha, faz a dancinha. E os mais jovens da Infância de Romeu e Julieta, que foi a novela que eu acabei de fazer no SBT. Eu agora estou contratado da TV Globo, no Tô de Graça, no Humorístico, que também é um evento muito popular, um show muito popular. Então, dependendo das gerações, as pessoas se identificam mais com esse ou com aquele personagem, principalmente através dos bordões, né? Meu querido, eu te amo. Fecha, Rogerinho. Dia lindo! Tem os bordões que a gente... que o público, de uma maneira geral, reconhece. Mas eu, particularmente, você sabe que filhos são um milagre, né? São luzes que se acendem e iluminam tudo ao redor. E personagens são como filhos, né? A gente dá vida a essas personagens e elas vão e ficam, e vão e ficam. E assim, eu tenho 2 filhas, Carolina e Maria. Você não gosta mais de uma filha do que de outra. Eu gosto das minhas filhas, eu as amo incondicionalmente. E assim são os personagens. Eu não poderia dizer a você se eu gosto mais desse ou daquela personagem. Eu gosto de todas. Agora, o público, dependendo da geração, se identifica mais com esse ou com aquela.
mas sempre com muito bom humor, com muita alegria, com muita felicidade. Bom, para o público, então, fica mais um grande espetáculo ali, reunindo grandes fases, né, desse ator querido, grandes personagens para julho, não é mesmo? Julho, Dedé Show, dia 10 de maio, Teatro Santos Dumont, São Caetano do Sul, Minha Futura Ex, as duas comédias maravilhosas, informações na Secretaria de Cultura ou com a Maria Damasceno. Nós vamos colocar aqui embaixo o número de WhatsApp depois para as pessoas se informarem. E as vendas já estão na Bilheteria Express, garante lá o seu ingresso rápido, porque a procura é muito grande. Graças a Deus, vem se divertir com a gente, vem dar risada e passar uma noite muito agradável. Então vamos nos divertir, né? Vamos acompanhar esse grande espetáculo. E você fica de olho aqui que depois do nosso Diário em Cena teremos o sorteio. Fica de olho aqui no dgabc.com.br. André, muito obrigada aqui pela participação. Eu é que agradeço a você, ao Rafa, toda essa turma aí do Diário do Grande ABC e a você que acompanha esse programa e acompanha todas as produções dessa rede maravilhosa que é o Diário do Grande ABC. Até mais!